E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, antes de começar o tema de hoje, só quero fazer uma ressalva aqui sobre o vídeo de ontem. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que eu a conheço pouco, tá? Não vou mencionar o nome dela aqui, porque aquele negócio que eu tenho de não mencionar o nome das pessoas, que eu não pedi nenhum tipo de autorização, mas é uma pessoa que eu tenho contato com ela há pouco tempo para poder até para se informar sobre o que está acontecendo. Tudo é uma pessoa que tem me ajudado bastante, trazer informações sobre o condomínio. E ela disse que não gostou do estilo do vídeo. Outras pessoas comentou com ela a mesma coisa, que se sentiram desconfortáveis porque uma denúncia, achou que até que ia fazer algum outro tipo de coisa para poder ajudar as pessoas. E a minha intenção ali naquele vídeo era só desejar um Feliz Natal e chamar a atenção das pessoas, fazer algo divertido. Sinceramente, o vídeo nem ficou tão bom assim. Eu tava na frente do cabeleireiro, vocês viram que eu dei um tapa na peruca aqui. Tava esperando e aí eu pensei, já tinha pensado, falei, amanhã eu não vou fazer um vídeo, né, só fazer um vídeo desejando para as pessoas um Feliz Natal, tal, e resolvi fazer ali o vídeo naquele estilo, tá? Mas como disse, eu não tenho nenhum apreço ao estilo de vídeo que eu faço aqui. O canal também nem é para isso. Então peço desculpa a essas pessoas que sentiram um certo desconforto da maneira como foi feito. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Para o que interessa do vídeo de hoje, tá? Nós vamos falar sobre auditoria, tá? E é um negócio muito sério a auditoria, tá? A auditoria do condomínio é um negócio muito sério, porém é um documento, né, que todos nós recebemos, tá? No e-mail de todo mundo aí. É um documento normalmente de dezenas de páginas, no nosso caso 75 páginas, que a gente olha, pensa e fala assim, puxa vida, depois eu leio isso, e nunca mais vai ler. E a gente fica vendo as pessoas comentando no grupo e acaba tomando decisões por afinidade. Algumas pessoas vão chegar lá e falar, isso aí não é nada, acharam que ia achar um monte de desvio, não tem nada de desvio. Aí o outro vai falar, não, gente, a auditoria tá fazendo observações sérias que a gente precisa se atentar. Então, às vezes, a gente acaba tomando decisão por afinidade e não pelo documento em si, tá? E só para a gente entender aqui, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem simples o que é uma auditoria, tá bom? Que é o que eu vou fazer no vídeo hoje. Então pensa na auditoria como aquela pessoa que vem na sua casa, quando a gente vai receber uma visita. Né? O que normalmente a gente faz? Você dá uma ajeitada na casa para quando a visita chegar encontrar tudo em ordem, porque é a visita, né? Você não quer sentir o desconforto de a pessoa chegar aqui e a sua casa está bagunçada e tal, e você fica pensando, pô, o que ele vai pensar, né, dessa desorganização toda, né? Aquela tia que chega, imagina que o auditor é aquela tia que chega na sua casa e fica perguntando, mas por que isso está aqui? Por que isso está aqui? Aí você fica tentando dar explicações, um exemplo prático aqui do momento de casa aqui. Então chega a minha tia aqui e fala assim, tudo bem e tal, chegou de surpresa, né? Nossa, mas esse sofá aí tá com uns 3 cobertores aí, 2 travesseiros aí, isso não é normal. Aí eu vou dar uma explicação. Eu falo, tia, então, ontem a gente acordou cedo, eu acordei os meninos cedo. Os meus meninos, tá? Eu tenho 3 filhos, eles parecem os crudes, tá? Eles deitam empilhado. Tem a beliche lá para eles dormir. E só que aí quando um resolve dormir no sofá, vem os outros dois e tem dia que exatamente tá um por cima do outro assim. E aí eu vou dar a explicação. Tia, ontem a gente acordou cedo e saiu, correu, fomos lá brincar, tal, fomos lá para um parque aquático, tal. Aí tá bom. Aí ela vai e olha para uma outra coisa, vou dar outro exemplo prático aqui. Ela olha ali e fala assim: "Nossa, mas por que na sua sala aqui você tá com com um varal aqui e não tá lá no lugar certo do varal, aqueles varal móvel, né? Porque não tá lá na lavanderia?" Eu falei: "Não, tia, então é que eu tava lavando roupa e eu tava reaproveitando a água do tanquinho, eu esqueci de tirar a água do tanquinho e a água da máquina, na hora de torcer, ela transbordou, molhou tudo e eu tive que arrastar as coisas para cá." Então eu tô para a auditora dessa história aqui hipotética que a minha tia chegando, eu tô dando explicações para ela sobre por que as coisas estão daquele jeito,
tá? Então ela pergunta, eu respondo, e aí, tá? E na vida real, a auditoria é uma coisa muito comum, tá? Das pessoas usarem, tá? Normalmente os empresários, aquelas pessoas que têm aqueles complexos de empresa, eles fazem, contratam auditoria para saber como é que está sendo usado o dinheiro deles, se está tendo algum desvio. Então, assim, é, a auditoria ela serve para a gente saber onde foi parar o dinheiro, né? Porque para quem tem uma certa idade como eu, aquela cena do Didi Mocó que tá beijando outra mulher, a namorada dele chega e ele fala assim, começa a gritar, depois eu explico, depois eu explico. Isso aí não existe, tá? Na vida real, as pessoas querem uma explicação. Então, os empresários contratam normalmente para poder avaliar investidores, grupo de investidores. Ó, a gente investe nessas empresas, teve um prejuízo, ou a gente está desconfiando de alguma coisa, então contrata uma auditoria para avaliar o que está acontecendo com o dinheiro. E aí a gente vai ter essas respostas. No nosso caso, foi a própria Assembleia, né, os moradores, que começaram a fazer perguntas, tá, sobre o que estava acontecendo, por que algumas contas que estavam sendo lançadas lá não estavam fazendo sentido. Possivelmente um ou outro teve essa desconfiança, foi passando para os demais, o que está acontecendo, por que o dinheiro que foi investido nisso era para estar aqui, está em outro lugar, tem alguma coisa errada. E aí convenceu um número suficiente de pessoas para poder fazer um pedido de uma auditoria, tá? E aí o que a gente precisa entender? Qual que é o objetivo de uma auditoria? Então a auditoria, ela vai ter pelo menos aí essas três, as principais, que eu considero principais assim. O dinheiro foi gasto certo? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, o que foi prometido? Tá? De tudo que foi acordado nas assembleias, tudo, foi entregue? E a terceira pergunta, tem alguma coisa estranha acontecendo? Então, quando essas perguntas elas são feitas, a auditoria ela vai tentar trazer resposta para essas perguntas. O resto são letras miúdas, tá? São letras pequenas, que tem mais a ver com o auditor, né? Porque a gente pensa, por que é um documento tão grande? Porque o auditor, ele costuma colocar tudo que é possível lá naquele documento. Tá? Se deixar, ele coloca até o CPF do rapaz que descarregou o cimento aqui, o rapaz que trouxe o cano, tá lá o CPF, fulano de tal, casado. Ele quer pôr todas as informações que é para contextualizar as afirmações que eles estão fazendo. Tá? Então, por isso que normalmente um documento de auditoria é um documento extenso, porque ele é um documento sério. O auditor, ele sabe dos riscos dele, então ele não quer fazer nenhuma afirmação leviana. Então, quando ele coloca lá as informações, ele vai colocar todas as informações possíveis que ele conseguiu ter acesso para poder responder aquelas três perguntas, tá? E aí a gente precisa perguntar o que realmente importa disso tudo, tá? Então vamos lá, o que realmente importa? O que foi contratado? O que foi contratado? O que foi entregue, né? E o que não bate nisso aí. Então essas três coisas é o que importa no documento, tá? É o que a gente precisa saber. Desculpa. Na nossa auditoria, basicamente, né, de tantas coisas que foi dita lá, o que está dizendo lá assim, ó, que alguém não explicou muito direito o que fez, tá? Tem obras e tem pagamentos que estão diferentes dos documentos. Então, na confirmação do pagamento está dizendo que é para uma coisa, o documento está outra, tá? Tem coisas que ninguém sabe quem pediu, né? E aí, natural que as pessoas, quando lê, falam assim, ó, isso aqui não está me cheirando bem, é comum, tá bom? E na própria auditoria, o responsável por aqueles documentos, que no caso é o síndico contratado por nós, tá? Ele está aqui para servir o condomínio, ele tem o direito, né? A auditoria ela faz o apontamento e ele tem o direito a responder e diz assim, ó, isso está assim, como dei no meu exemplo aqui, de explicar para minha tia por que o varal está aqui, por que a coisa está aqui na sala. Então ele vai tentar explicar
para o auditor, né, no caso, que está investigando, vai tentar explicar as coisas lá, por que está daquele jeito. E dependendo da resposta, você fala, a gente que vai ter acesso a isso, que tem acesso, fala assim, ok, a resposta dele é convincente, faz sentido. E vai ter coisa que a maioria de nós fala assim, isso aqui não faz muito sentido. Tá? Então a gente tem N reações, tá? O que a gente precisa entender aqui? O auditor, ele é um profissional que ele não é amigo de ninguém, tá? E também não é inimigo de ninguém. Ele só quer olhar as contas e os documentos e dizer o que tem. Ele só quer olhar para a realidade nua e crua, tá? Ele não vai fazer juízo de valor. Ele não vai sair dizendo que isso aqui foi roubado, isso aqui não, isso aqui tá. Ele só vai dizer assim, isso aqui tá assim, isso aqui tá errado, vamos colocar assim, legalmente por isso, por isso, por isso. Né? O auditor, ele só faz isso, tá? A função dele é essa, tá? Aí cabe a nós, ao acessarmos, entendermos da importância disso, tá? Então vamos lá, por que isso é importante? Se o condomínio, já que a gente entende que o condomínio é nosso, é de todos nós que moramos aqui, se tem coisa errada, todo mundo está pagando. A gente está pagando por um erro, tá? Se tá certo, a gente está ganhando, tá? Se a gente não entender o básico da função de uma auditoria, vai ficar muito fácil qualquer pessoa que estiver gerindo aqui o condomínio fazer o que quiser, o que der na telha, porque a gente não está fiscalizando, tá? Que é a função da auditoria e a nossa função também fiscalizar, né, no dia a dia, e a auditoria ela só vem colocar algo muito mais pontual, muito mais abrangente, tá? Então vamos começar por aí. A auditoria não é nem um bicho de sete cabeças, ela é uma checagem do que está acontecendo com o nosso dinheiro, tá? É o meu, o seu dinheiro que a gente paga todos os meses. Eu vou entender perfeitamente que a maioria de nós não tem paciência de ler, eu mesmo só li, né? Porque comecei a ver um monte de coisa e como eu resolvi fazer esses vídeos, aí eu, obrigatoriamente eu falei, não, deixa eu pegar para eu ver o que está acontecendo e eu vou tentar aqui, né, no próximo vídeo eu já vou falar da auditoria em si, dos pontos, né, não vou, é muita coisa, mas eu vou pegar os pontos que o auditor chamou a nossa atenção para o que estava acontecendo. Lá no próprio documento vai ter a resposta do síndico, e eu não vou ficar lendo aqui, eu só vou explicar o que um disse, o que o outro disse e o que o auditor respondeu, né? Eu só vou ler e vou tentar dizer de uma maneira mais clara aqui, sem termos técnicos, nada, para que vocês possam entender. E assim, eu acredito que todos têm acesso a isso, está no e-mail de todo mundo, mas caso você não tenha, né, não conseguiu, não achou lá na sua caixa de e-mail, você dá um toque aqui para mim que eu disponibilizo para você, morador daqui, tá? Que é do seu interesse, você quer dar uma lida lá, são 75 páginas, você quer dar uma lida até para confrontar com o que eu estou falando aqui, é bom que faça isso, para também não ficar só nas minhas palavras aqui, é bom que faça. E vocês vai ter a oportunidade de fazê-lo, tá bom? Gente, por hoje é isso, tá? Esse vídeo aqui agora já é o finalzinho da tarde, tá bom? Já desejei nos grupos, já desejei naquele vídeo de ontem um Feliz Natal novamente para vocês, que vocês possam estar bem e até o próximo vídeo, beleza? Valeu!